Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. Há alguns anos eu tive uma experiência com alguns amigos em um acampamento, onde ficamos olhando para o céu durante a madrugada. Certo horário, a gente viu uma cena inusitada. As estrelas se mexendo em uma velocidade mediana. Até aí tudo bem, poderia ser satélites ou algo do tipo. Só que essas estrelas se movimentaram para todos os lugares. Iam para frente, para trás, para o lado, para o outro. Parecia que estavam sendo manipuladas por alguém. Este fenômeno durou cerca de 2 horas, mais ou menos por aí. Depois de algum tempo, eu presenciei outra vez na casa de um amigo. Dessa vez eu estava com amigos e um deles me alertou que as estrelas estavam se mexendo. Foi o mesmo ocorrido 2 vezes. Depois desse episódio, eu fui no Google para tentar entender o que era aquilo e depois de horas eu não encontrei nada sobre. Certeza que eu não sou o único que viu, porque os meus amigos também viram. Mas certamente alguns de vocês também devem ter visto esse rolê. Esse caso aconteceu na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Meu marido e eu sempre acampamos bastante. Antes íamos todos juntos, nossa família e os parentes dele. Depois de um tempo ficamos somente nós e uma tia dele com seu marido e filho. É sempre muito legal, é uma farra. Eu moro no Rio de Janeiro e na região da Costa Verde. Tem uma praia que se chama Saí, Reserva do Saí, como o pessoal costuma chamar lá. Tem algumas ruínas que, segundo alguns, eram um local de escravos, segundo outros, um local de guerra. São ruínas bem antigas mesmo. Quem conhece sabe que passa uma linha ferroviária por lá, então às vezes temos que ficar alguns minutos esperando para atravessar. Nós sempre acampamos por lá. A praia é ótima e tem essa área com muitas árvores e espaço para montarmos nossas barracas e tudo mais. Muitas pessoas acampam também. Certa vez estávamos lá e decidimos ir passear na pracinha. Saí tem uma vizinhança bem pequena. A linha ferroviária serve de divisa entre a área da praia e a parte da vizinhança, onde ficam os moradores do local. E nós, nesse dia, a gente decidiu, após montar as barracas, ir um pouco em uma pracinha, para conversar. Fomos lá, ficamos um bom tempo. Época de verão, calor, perdemos a noção da hora. A gente estava passeando mesmo, não tínhamos hora para voltar às barracas. Para chegarmos na praia, a gente tem que caminhar por um caminho, pelas ruínas, que dá direto no local onde a gente acampa. É mais perto, e lá fomos nós, seguindo a trilha, aquele trenzinho de pessoas com suas lanternas. Quando de repente, eu vejo bem de lado, quando a gente olha em frente e ainda temos uma visão ao nosso entorno, a visão periférica. Eu vi uma pessoa, totalmente negra, vindo em minha direção, saindo das ruínas. Ela vinha correndo com fúria, agilidade. Mas era tanta fúria como se fosse avançar em mim, como a gente faz com alguém que está em briga. Foi assim, eu me assustei e virei a lanterna na direção. E essa pessoa simplesmente evaporou, no mesmo momento em que eu virei a lanterna com medo imenso seguido de um grito. Todos se espantaram com meu grito, mas riram de mim, zombando e dizendo para que eu tomasse cuidado que tinha mais. Eles riram e brincaram, mas eles acreditaram em mim, até porque todos sabem as histórias do local. Dizem que quando era um local de escravos, muitos foram torturados e mortos ali mesmo. E na época de guerra, todos sabem o que ocorre. Muitas mortes. Enfim, esse é meu relato. Eu realmente não sei o que eu vi, mas que parecia uma pessoa vindo com muita fúria fazer algo comigo parecia. Ainda bem que, com a luz da lanterna, ela sumiu. Foi por volta de 1996, onde eu e uns amigos, como de costume, procurávamos lugares para fazer um acampamento. Todo final de semana era acampamento, churrasco, e a gente sempre se reunia. Acabamos indo por uma chácara no interior de Minas Gerais, próximo a Betim, um pouco mais afastado de tudo. Chegamos lá como de costume, montamos as barracas, montamos a churrasqueira, pegamos um cooler e colocamos todas as carnes de churrasco, cerveja, tudo. Na época ninguém tinha celular ou internet com rede móvel ou Wi-Fi. A gente está falando de 1996. Fizemos nosso churrasco e depois fomos cada um para sua barraca. Começamos a escutar um barulho de respiração ofegante durante toda a madrugada. Ninguém conseguiu se mexer de medo. Ninguém conseguiu pegar no sono.
Como era uma chácara aberta para mata, não tinha lugar para onde ir. Era só um terreno enorme, cheio de mata em volta. Do nada, a gente escutou um uivo. Parecia um cachorro. Nessa época, um dos nossos amigos estava armado e a gente tinha uma faca também. O rapaz que tinha uma arma abriu a barraca dele e foi ver. Ele passou de barraca em barraca chamando a gente e cada um foi saindo. Do nada a gente olhou para frente. Uma cena que eu nunca vou esquecer. Tinha uma espécie de lobo muito grande. Muito mesmo. Olhando pra gente em uma distância muito grande, mas dava pra ver. Aqueles olhos brilhantes e a silhueta. Não era coisa desse mundo. Era diferente de tudo que a gente já tinha visto. Não dava pra ver muito bem porque estava longe, mas era grande e olhava pra gente. O rapaz apontou a arma e a lanterna e do nada ele correu pra longe. Dava pra ver que ele não era um lobo comum, não era. Ele andava diferente e fazia barulhos diferentes. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu cheguei a contar pro meu pai depois. Nós voltamos lá, depois de alguns anos, mas a gente nunca mais viu esse tal lobo. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio de terror. Eu sou o Fê, a sua voz da madrugada. E eu espero que você não esteja acampando, porque se você tiver, poxa, me desculpa, mas esse episódio não tá leve não. Esse episódio, cara, lendo os relatos, separando pra vocês, de verdade, arrepiou o pelinho da minha nuca. Mas eu espero que vocês curtam. Aproveitando, siga a gente nas nossas redes sociais, que é @terrornaesquina. Já que você tá com o seu celular na mão aí, arrasta pra cima, vai lá nos comentários, deixa um comentário sobre o episódio, sobre o que você achou dos relatos brasileiros. E escuta mais um pouquinho, fala o que você achou do episódio. E se você quiser uma camiseta do terror, é só você acessar reserva.inc/terror na esquina, que você tem acesso às camisetas e você pode comprá-las. O pessoal que tá aqui no Insta, a gente tá em live e eles estão vendo a camiseta. Ela é muito linda. Eu tô usando a do Demônio de Pizza, que tá escrito O Culto Secreto dos Comedores de Pizza. Eu quero mandar um abração pro pessoal aqui do chat do Discord, Abby, Cecil e Tia Tami. E se você quiser participar, tipo, ter uma live assim, todos os dias, é só acessar apoia.se/terror na esquina, que você vai poder ter gravação direto com o valor mínimo lá. Você ajuda a gente muito, você ajuda a gente a manter os episódios maravilhosos, você ajuda a pagar o Said, que é muito importante pra gente. E eu gostaria muito de poder aumentar o salário dele, porque o trabalho dele é incrível. Cara, se eu puder pagar muito pra ele, eu vou ficar muito feliz. Então, ajuda a gente aí, que vai dar bom. Então, bora pro nosso primeiro relato. Percebi que minhas experiências não eram apenas coisas normais na natureza e ao ar livre. Essas experiências continuaram a me perturbar até hoje. A principal delas aconteceu quando eu era criança. Meu pai era madeireiro, então passávamos a maior parte do tempo ao ar livre, acampando e pescando perto do local de trabalho dele. Já que era mais fácil para acampar por ali do que ter que dirigir grandes distâncias todos os dias. A maioria dessas viagens de acampamento era normal. A última viagem de acampamento que fizemos em um local de trabalho foi estranha. Em acampamentos normais, meu pai sempre levava seu rifle ou pistola por causa dos ursos e pumas, que sempre rondavam lá pela área. Mas dessa vez ele estava preocupado. Levou tanto seus rifles quanto sua pistola. Ele nos disse especificamente, a mim, meus irmãos e minha mãe, para não nos afastarmos ou distanciarmos muito do acampamento. A explicação dele foi que um grande urso havia sido avistado no local de extração de madeira e perto do acampamento. Isso parecia tê-lo abalado, e ele era um grande madeireiro. Nada costumava deixá-lo assim. Mas ele nunca falou mais nada sobre isso e eu nunca mais quis acampar. Essa foi a última vez que acampamos perto de um de seus locais de trabalho. Até hoje, ele diz abertamente que odeia acampar.
mas nunca explico o motivo. Eu não vi nem ouvi nada naquela viagem, mas tinha uma sensação estranha no ar, algo que nunca tinha sentido antes ao acampar. Então eu fico me perguntando o que realmente aconteceu. Minha próxima experiência foi há cerca de 6 anos. Eu costumava levar meus filhos para acampar cerca de 45 minutos de onde a gente mora. Íamos todos os verões. Era uma oportunidade para as crianças apenas serem crianças e se divertirem acampando. A última viagem que fizemos para lá foi no mesmo lugar onde sempre íamos. Mas essa não foi uma viagem normal, nem de longe. Só de lembrar já me dá arrepios. Tentamos acampar lá mais 2 vezes depois desse episódio, mas acabamos voltando para casa. O lugar simplesmente não parecia mais certo. No início tudo foi normal, mas logo ficou estranho e assustador. Montamos nossas barracas bem próximas umas das outras. Uma era minha e as outras 2 eram das crianças. Eram barracas grandes, mais altas do que eu, e eu tenho 1,51. Você vai entender porque eu estou mencionando isso quando ler minha experiência. Na primeira noite, ouvimos sons estranhos do acampamento que nunca tinha ouvido antes. Achei que fossem guaxinins, já que eles eram comuns por ali, mas meus filhos e eu sentimos uma inquietação que não conseguíamos explicar. Tentamos ignorar e aproveitar a viagem, e naquela noite meus filhos pediram para dormir no carro. Eu concordei, todos dormimos no carro. No dia seguinte encontramos pegadas grandes demais para serem de guaxinins, então pensei que fossem de coiotes, mas as pegadas pareciam estranhas, então tirei algumas fotos com meu celular e enviei para meu pai. Ele caçou e trabalhou na floresta por mais de 20 anos, então ele conhece rastros de animais. Perguntei a ele que pegadas eram aquelas e sua resposta me chocou. Ele disse que, honestamente, não sabia, o que era estranho. Se fossem de guaxinins, ele teria reconhecido na hora. As pegadas estavam espalhadas por todo o acampamento. Eram grandes demais para pertencerem a guaxinins, mas também não pareciam de coiotes. Pareciam pegadas caninas, mas com pés longos e finos e com garras afiadas. Na terceira noite, dormimos no carro de novo e na manhã seguinte vimos as mesmas pegadas, só que dessa vez ela tinha circulado o carro. Conversamos com o oficial do departamento de caça e pesca que estava por lá naquele dia, mas ele deu de ombros e disse que guaxinins eram comuns naquela área e que não havia motivo de preocupação. Ele nem sequer olhou as pegadas, tentando manter um clima leve, sabe? Eu disse aos meus filhos que não era nada demais e que eles poderiam dormir no carro de novo. Eu não queria assustá-los, então tentei manter nossa rotina normal de acampamento. Tomei a decisão estúpida de dormir na minha barraca naquela noite, enquanto os meus filhos dormiam no carro. Minhas costas estavam doendo depois de 2 noites dormindo lá, então eu decidi dormir na barraca. Mas uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Eu fiquei acordado lendo o livro no meu Kindle, esperando que isso me distraísse do medo. Não funcionou, mas eu tentei dormir mesmo assim. Depois de um tempo, aquela sensação de pavor ficou ainda mais forte. Foi então que eu vi um grunhido profundo e pesado vindo de algo muito grande. Não havia a menor chance daquilo ter sido um coiote. Pelo som daquele grunhido ou bufada, a criatura devia ser enorme e pesada. Eu fiquei aterrorizado. Pensei nos meus filhos dentro do carro. Eu sabia que eles estavam mais seguros do que eu, sozinho em uma barraca sem nenhuma proteção. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei com medo pela segurança deles. E sabia que, fosse o que fosse aquela coisa, ela estava entre mim e o carro onde os meus filhos dormiam. O que significava que não tinha como alcançá-los. Se eu corresse, eu estaria exposta. O carro estava longe demais da barraca para que eu fizesse algo além de esperar, ouvir e estar pronto para proteger os meus filhos a qualquer custo. Felizmente, nada aconteceu. Depois daquele grunhido, não ouvi mais nada. Acabei pegando no sono depois de espiar para fora da barraca e não ver nada e nem ninguém. Na manhã seguinte, eu saí da barraca e comecei a preparar o café da manhã. Fui até a barraca ao lado da minha para ver se algum animal tinha entrado nela ou tentado entrar, porque havia um cooler vazio lá dentro. Quando abri a barraca, eu fiquei chocada. Algo havia rasgado toda a parte traseira dela, de cima a baixo, com 3 grandes e longos cortes, cada um separado por cerca de 30 a 45 centímetros. A parte inferior da barraca, onde ela se encontrava com o solo, também estava completamente rasgada. Eu nunca tinha visto algo assim. Não havia como um guaxinim ter feito aquilo. O cooler continuava intacto, sem nenhum arranhão ou marca de mordida, e a tampa ainda estava no lugar. E o mais assustador, eu não ouvi nada naquela noite. Deveria ter ouvido o barulho da barraca sendo rasgada, mas eu não ouvi nada. E eu não dormi pesado naquela noite. Eu estava alerta, pronto para proteger os meus filhos. Não consigo explicar como não ouvi aquele estrago acontecendo.
Como eu mencionei antes, tentamos voltar a acampar lá depois desse evento, mas nunca mais sentimos confortáveis naquele lugar. Sempre havia aquela mesma sensação de inquietação, então decidimos parar de acampar. Onde a gente mora não tem muitos locais para acampar sem precisar dirigir por horas, e essa não era uma opção mais viável pra gente. Mas sendo sincero, nem meus filhos, nem eu temos mais vontade de acampar. Algo mudou para sempre naquela noite. Eu não sei o que havia lá fora, nem quero saber, mas tenho algumas suspeitas. E não acho que fosse um animal comum. Postado aqui no chat do Discord, do ouvinte. O cara foi acampar com um amigo. Eles foram pro meio do mato, escolheram uma clareira para ficar. O cara ficou numa barraca e o amigo deitou numa rede entre as árvores. Durante a madrugada, o cara acorda ouvindo um tap-tap-tap contra o tecido. Ele fica muito assustado sem saber o que fazer, achando que tem alguém batendo na barraca. Ele pega a lanterna, joga a luz para cima, vê o formato de uma centopeia contra o tecido. Ele sente algo subindo no braço dele. Joga a luz no chão e tem um monte de centopeias enormes e negras cobrindo o chão. O tap-tap-tap eram as centopeias caindo da árvore em cima da barraca. Ele saiu pulando no desespero, ficando sentado numa pedra até o amigo dele acordar no outro dia pela manhã, e saiu de lá o mais rápido possível. Ele disse que depois disso nunca mais acampou. Eu sou natural de Jersey, eu nasci e cresci lá. E tinha cerca de 14 anos quando toda a minha família foi acampar nos Pine Barrens. Desde pequeno eu sempre me interessei por coisas do oculto, então eu já conhecia a lenda do diabo de Jersey. Eu era um dos primos mais velhos, então não posso nem contar quantas vezes saímos em busca da cabana onde ele teria nascido. Também devo mencionar que costumávamos acampar lá o tempo todo, cada vez menos conforme fomos crescendo, mas o ponto é que fazíamos isso com frequência. Eu lembro que a primeira noite, em média passávamos uma semana e assistíamos ao filme Coraline, que havia acabado de sair. Eu menciono isso porque tive uma noite divertida antes de encontrar aquilo. Então não foi uma alucinação induzida por pesadelos ou algo do tipo. Outro detalhe importante, minha família não gostava de acampar de verdade, então a gente usava trailer. No nosso estava apenas meu pai e eu. Havia uma cama na parte de trás e eu dormia no sofá que se transformava em cama. Meu pai fechou todas as persianas e eu estava deitado ao lado da maior janela do trailer. Eu estava dormindo tranquilamente até que, bum, acordei com barulho de trovão e dos relâmpagos. Eu lembro que eu não gostei do som alto e não consegui voltar a dormir. Então fiquei deitado ouvindo a tempestade, que parecia estar bem acima de nós, pois os relâmpagos eram constantes. Foi aí que eu comecei a escutar alguma coisa. No começo achei que era só um animal, mas eles começaram baixos e foram ficando cada vez mais altos e mais próximos. Ainda não estava pensando em nada específico, apesar de já estar inquieto, mas continuei convencido de que era só a tempestade. Mas em questão de segundos eu percebi que não era só a tempestade. Agora aqui está um detalhe importante. Eu estava virado para a janela, encostado na parede. Então eu conseguia levantar levemente a persiana e ver um pedaço do lado de fora. Isso foi crucial, porque quando aquilo se aproximou da janela, eu mal conseguia respirar. Na minha cabeça eu só pensava, o que diabos aconteceu de pisar forte assim perto do nosso trailer? E tudo aconteceu muito rápido mesmo. Um relâmpago iluminou o lado de fora e bum! Parecia um cavalo olhando para dentro do trailer. Enquanto eu descrevo isso, ainda consigo ouvir aquela respiração pesada no vidro. Eu só consegui ver um pouco da parte inferior do queixo dele, ou pelo menos acho que era isso. Pode ter sido a minha imaginação, mas eu tenho quase certeza de que vi algo parecido com presas. Assim que o relâmpago brilhou, eu me virei para o outro lado, sem encarar mais a janela. Eu me arrependi de ter me movido, porque eu temi que aquilo tivesse me visto. Outro relâmpago iluminou tudo de novo e eu vi sua sombra. Parecia que a luz estava diretamente atrás dele. A forma lembrava de um cavalo, do mesmo tamanho, mas a parte superior da cabeça era semelhante de um bode. Parecia ter chifres em espiral ou algo que deixava a cabeça com um formato estranho, lembrando que eu só conseguia ver o que os relâmpagos revelavam. Aquilo começou a se mover para frente do trailer. Como eu mencionei, todas as persianas estavam fechadas.
Então, assim que eu ouvi os passos pesados indo para a entrada, praticamente saltei da minha cama para a cama do meu pai. Me encolhi atrás dele sem fazer muito barulho, mas eu sacudia ele tentando acordá-lo. Ele murmurou algo como: só volto a dormir. Provavelmente pensou que eu estava com medo da tempestade, já que sabia que eu não gostava de trovões. Agora, imagina a cena. Eu encolhido atrás do meu pai, que está encostado na parede. Tem uma janela bem na frente dele e outra acima das nossas cabeças. Aquilo deu a volta mais uma vez, e quando o relâmpago brilhou de novo, eu só pude ver a parte de cima da cabeça, os chifres e as orelhas, eu acho. Mas estava ali, olhando para dentro. Ainda posso ouvir aquela respiração pesada porque foi aterrorizante. O que me confunde até hoje é que, quando aquilo foi embora em direção ao acampamento da minha tia, a tempestade também se dissipou. Quando eu acordei inicialmente com a tempestade, ela parecia estar bem próxima, mas depois que aquilo desapareceu, o tempo se acalmou. Na minha teoria, talvez essa coisa crie uma tempestade para encobrir os seus sons. Já conversei com pessoas que lideraram acampamentos de sobrevivência e passaram anos no Pine Barrens sem nunca ver nada estranho. Mas, na minha opinião, isso torna tudo ainda mais intrigante. Se for realmente uma entidade, talvez possa invocar uma tempestade se quiser. Na manhã seguinte, é claro, meu pai e minha tia não acreditaram em mim. Quando saímos para o lado de fora, o chão estava úmido, mas não tinha pegadas. Meu argumento era que, se tivesse sido um cavalo qualquer andando por aí, teria que ter pelo menos 2,5 metros de altura para olhar na janela daquele jeito, a menos que estivesse em pé sobre 2 patas. Hoje eu moro em Jersey City, mas eu nunca vou esquecer daquela viagem de acampamento. Uma breve descrição do demônio de Jersey. Ele é um criptídeo que habitaria a floresta de Pine Barrens, ao sul de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A criatura é descrita como um bípede voador com patas, mas existem variações. O demônio de Jersey se transformou em uma cultura pop na área, tanto que, em homenagem, deram esse nome a um time de hóquei na NHL, New Jersey Devils. Existem várias lendas sobre sua origem. As primeiras datam no folclore dos povos nativos. Os indígenas chamavam a área ao redor de Pine Barrens de Popoessin, que significa lugar do dragão. Exploradores suecos depois chamaram a região de Drake Kill. Drake sendo a palavra sueca para dragão, e Kill significa canal ou braço de mar. Mas a lenda mais conhecida é de que em 1735, uma senhora de sobrenome Leeds, que tinha 12 filhos, descobriu que estava grávida do seu 13º filho e disse que esse seja amaldiçoado. Então, o bebê teria nascido com cabeça de cavalo, asas de morcego e patas de canguru. Teria matado seus pais e depois fugido para a floresta de Pine Barrens. Popularmente se diz que essa suposta criatura seria um demônio, e seu nome se deve pelo fato das primeiras informações sobre suas aparições se remontarem à floresta de Pine Barrens, em Nova Jersey. À criatura se atribuem popularmente alguns raptos e desaparições humanas. As supostas testemunhas que informam encontros com essa criatura afirmam que é uma criatura com cabeça de cavalo, erguida em 2 patas, com altura de aproximadamente 1,80 m. Coberta de pelos, com asas parecidas com a de um morcego e com patas de cangurus. Devido às características que atribuem às supostas testemunhas, as pessoas que creem em sua existência afirmam que é um mamífero e que, segundo as descrições, é muito parecido com algumas criaturas mitológicas como minotauros. Então, primeira vez que a gente fala sobre o demônio de Jersey aqui no podcast. Se você gosta de criptídeos, abre aí a seção de comentários no seu Spotify, arrasta pra cima no episódio e deixe seu comentário sobre o que você acha de criptídeos. Ei pessoal, uma pausa breve aqui para falar para vocês que a gente tem o nosso sistema de apoio, a nossa seita. Então se você quiser acompanhar a gravação igual nossos queridos ouvintes aqui do chat do Discord, é só você acessar apoia.se/terror na esquina. E a partir de R$5 você já tá aqui no Discord escutando a gente toda semaninha. E a partir de R$40 você tem acesso às nossas recompensas físicas, à nossa linha de bonecos do terror. Esse semestre a gente tá com o Slenderman. Logo vai ser entregue para nossos ouvintes assinantes. Fica de olho que nos próximos semestres a gente vai girando esses bonecos.
Eu não tenho certeza se eu tô no lugar certo, mas eu guardei essa história por 6 anos porque parece loucura e me disseram pra não falar sobre isso. Eu fui acampar há 6 anos com um ex-namorado. O local que a gente escolheu era lindo, acessível apenas por trilhas difíceis. Nosso acampamento ficava perto de algumas trilhas de caminhada, não muito longe de fontes termais naturais e uma cachoeira enorme. A gente estava no meio do nada, sem ninguém por perto. Montamos o acampamento ao lado do carro, fizemos trilhas, relaxamos nas fontes termais, voltamos e jantamos. Tudo parecia normal até que acordamos no dia seguinte. Eu preciso explicar como dormimos naquela noite para que minha confusão faça sentido. Antes de dormir, eu coloquei nosso cooler de comida e um rádio no carro e tranquei tudo. Guardei as chaves no bolso frontal da minha mochila e deixei a mochila ao lado do meu saco de dormir, no canto mais afastado da porta da barraca. Meu namorado dormiu perto da porta, com a arma ao lado dele. Quando acordamos, eu me sentia bem. Tinha dormido profundamente e dentro da barraca tudo parecia normal. Mas quando saímos, nosso acampamento estava um caos absoluto. A fogueira que fizemos estava destruída, o cooler tinha sido arremessado e a comida estava espalhada por toda parte. O rádio estava quebrado em pedaços ao lado da árvore. Todas as portas do carro estavam abertas, incluindo o porta-mala. Ficamos ali parados por um momento, em silêncio, só observando a cena. A floresta estava estranha agora, silenciosa, diferente do lugar bonito que a gente tinha visto no dia anterior. Algo naquela floresta parecia errado. Meu ex me acusou de não ter trancado o carro à noite e disse que o animal deve ter mexido nas nossas coisas. Eu jurei que tinha trancado e corri para pegar as chaves na minha mochila, dentro da barraca, mas elas não estavam lá. Eu só encontrei mais tarde, no chão, ao lado do carro. Juntamos tudo rapidamente, jogamos no porta-mala e fomos embora. Meu namorado ficou calado e se recusava a falar sobre o que tinha acontecido. Só que, já perto de casa, ele finalmente quebrou o silêncio e disse que teve um sonho na noite anterior. Sonhou que algo estava ajoelhado sobre ele dentro da barraca, segurando sua arma e apenas olhando para ele. Quando eu tentei perguntar mais, ele ficou em silêncio de novo e disse que não queria falar sobre isso. Pediu que também não falasse. Eu tentei esquecer, mas simplesmente não consigo. Algo muito errado aconteceu com a gente naquela noite na floresta. Eu não sou usuário frequente do Reddit, mas sinto que preciso compartilhar essa história aqui. Elas dizem respeito a uma experiência aterrorizante que tive enquanto acampava no North Woods, além de algumas semelhanças entre o filme de David Paulides e uma história que eu ouvi em um podcast. E se você não escutou o episódio sobre Missing 411 ou Missing 411, eu tô falando justamente sobre o autor que escreveu sobre o Missing 411. Ele fala sobre pessoas que somem em parques naturais nos Estados Unidos. Para começar, eu passei 2 anos e meio na Península Superior do Michigan, onde eu me formei pela Northern Michigan University. A região é espetacular, repleto de quilômetros e quilômetros de florestas mistas de árvores decíduas e coníferas. Comparado a muitas áreas do meio-oeste, é um verdadeiro paraíso selvagem. Durante meu tempo lá, fiz muitas trilhas sozinho, quase nunca sentindo nada estranho. A única exceção foi um dia em que me sentei num tronco para descansar, a cerca de 20 quilômetros da cidade, e a floresta ficou completamente silenciosa. Foi uma das sensações mais antinaturais que eu já tive. Muito estranho, mas não é sobre isso que eu tô aqui para falar. Minha namorada e eu decidimos acampar em um parque estadual próximo, o Van Ripper State Park. Se você pesquisar, vai ver que ele é cercado por uma floresta densa que se estende por muitos quilômetros. Não é um lugar onde alguém simplesmente apareceria para pegar peças ou fazer barulhos no meio da noite. Eu quero deixar isso bem claro. Então, às 3 da manhã, quando a gente dormia na barraca, um som inumano, algo entre um rugido e um uivo demoníaco, ecoou a cerca de 20 quilômetros de nós. Eu tenho sono leve, sempre tive. Acordei num estado de puro pavor. O sonho era diferente de qualquer coisa que eu já ouvi, fosse de um animal ou de um humano. Era tão alto que eu fiquei surpreso por minha namorada não ter acordado, assim como as outras pessoas nos acampamentos próximos. O mais estranho é que, apesar da intensidade do som, não ouvimos nenhum ruído de passos, nenhum movimento na floresta. Apenas aquele rugido aterrorizante e seguido por um silêncio absoluto. Fiquei ali, paralisado no meu saco de dormir.
Até hoje me culpo por não ter saído da barraca para ver o que poderia estar nos perseguindo na mata. Quando algo assim acontece com você, o medo te congela. Eu sou uma pessoa que foi treinada para pensar cientificamente, para não tirar conclusões precipitadas sem pesquisar. Mas posso afirmar, nenhum alce, urso ou grande mamífero daquela floresta poderia produzir um som como aquele. Esse som ainda me assombra até hoje. Quando eu tinha 13 anos, meus pais me enviaram para o acampamento fitness, só para meninas, para me ajudar a me tornar a melhor versão de mim mesmo. Mas vamos ser honestos, era um acampamento para emagrecer. E era tão horrível quanto você pode imaginar. Comida ruim, exercícios o dia todo e monitoras insuportáveis. O acampamento acontecia em um campus universitário, onde dormíamos em dormitórios, 2 garotas por quarto. Mas eu tinha esperanças de que não seria um desperdício total de verão, porque minha colega de quarto parecia uma garota incrível. Eu vou chamar ela aqui de Mary. Tínhamos interesses semelhantes e um estilo parecido. Parecia uma combinação perfeita. A gente conversava até tarde da noite planejando nossa fuga do acampamento, reclamando por termos que entregar nossos celulares, embora eu tenha conseguido esconder o meu, e falando sobre nossas famílias e como elas eram horríveis por nos mandarem pra lá. Pra ser honesta, eu estava surpresa que ela estivesse naquele acampamento. Ela era bem em forma, na verdade, e seus pais a inscreveram para o verão inteiro, enquanto os meus só me mandaram por 2 semanas. Apenas 2 dias depois de estar naquele lugar, uma outra garota com quem eu havia feito amizade me puxou de lado para me alertar que Mari tinha muitos problemas e que o motivo pelo qual ela estava dormindo sozinha há um tempo era porque ninguém queria dividir o quarto com ela. Mas eu ignorei, achando que era apenas fofoca e maldade das outras garotas. Na hora do almoço daquele dia, Mary parecia irritada comigo e eu não conseguia entender o motivo. Quando tive chance, eu perguntei o que estava acontecendo. Ela desabafou, dizendo que todos eram muito cruéis e perguntou se eu também iria abandoná-la. Contou que uma ex-colega de quarto a trocou por uma garota mais popular e inventou mentiras para ser aceita no grupo. E, ingenuamente, eu acreditei nela. Continuamos a andar juntas e só agora eu percebi que ela estava me isolando dos outros. Perto do fim da minha primeira semana, o acampamento nos levou para a piscina local. Era um grande evento, já que fazia muito calor e só acontecia uma vez por semana. Mary e eu, a gente estava muito empolgada. Assim que chegamos, pegamos cadeiras e deixamos nossas coisas lá. Como Mary já estava no acampamento há meses, ela não precisava passar pelo teste de natação obrigatório. Então ficamos separados por cerca de 20 minutos. Eu passei no teste facilmente e pulei na piscina para relaxar. Foi então que eu ouvi Mary chamando o meu nome e eu a vi acenando para que eu fosse até a parte funda da piscina. Nadei até lá e perguntei o que ela queria me mostrar. Só que a próxima coisa que eu lembro é que suas mãos ficaram ao redor do meu pescoço e me empurraram para baixo d'água. Eu sou uma boa nadadora e eu consigo prender a respiração por bastante tempo, mas nunca na minha vida algo desse tipo tinha me acontecido. Então eu entrei em pânico, eu abri a boca para gritar. Por sorte, antes mesmo do meu cérebro processar o que estava acontecendo, eu já tinha levantado as pernas e empurrado ela para trás, conseguindo escapar de uma forma muito desesperada. De certa forma, eu consegui nadar para longe, me puxar para fora da piscina, enquanto tentava recuperar o fôlego e entender o que tinha acabado de acontecer. Eu olhei para ela. Mary estava parada, apenas me encarando, sem mover nada. Peguei minhas coisas rapidamente, eu corri para o banheiro para ligar para minha mãe. Ela estava chorando. Eu expliquei o que aconteceu, mas ficou óbvio que ela não acreditou em mim. Fiquei no banheiro até a hora de voltarmos para o acampamento, e durante toda a caminhada de volta, eu não saí do lado das monitoras. Assim que chegamos, uma das responsáveis me chamou e, de uma forma muito rude, exigia que eu entregasse meu celular. Eu neguei ter um e perguntei por que ela achava isso. Ela me disse que os meus pais tinham ligado para perguntar sobre um ataque contra mim e mencionaram que eu havia telefonado. Imediatamente eu menti, dizendo que tinha pegado emprestado o celular de uma mulher na piscina. Felizmente eles acreditaram. Disseram que no dia seguinte eu seria transferida para outro quarto, mas que teria que passar mais uma noite com Mary. Eu supliquei para dormir no chão de outro dormitório, mas insistiram que eu estava exagerando. Assim que fiquei sozinha, eu corri para o banheiro mais próximo e liguei de novo para minha mãe. Foi então que eu descobri a verdade de Mary.
Eu não era a segunda colega de quarto dela, nem a terceira, quarta ou quinta. Eu era a sexta garota a dividir um quarto com ela. 3 das meninas haviam saído do acampamento antes do tempo, e as outras 2 mudaram de quarto assim que tiveram chance. Todas as 5 anteriores tinham feito denúncias de violência contra Mary, mas o acampamento se recusou a fazer algo, insistindo que era apenas uma garota problemática que queria fazer amigos. Ou, como disseram os meus pais, ela teve alguns problemas no passado. Aquela noite eu não dormi nem por um segundo, e nem Mary. Ela ficou sentada na cama, me encarando a noite toda. Eu conseguia sentir seus olhos em mim, e eu estava apavorada. Segurei meu celular na mão o tempo todo com o número de emergências já discado, pronta para chamar a polícia a qualquer momento. Quase chorei quando o sol nasceu. No dia seguinte eu fui transferida para outro quarto, em um prédio diferente, e de alguma forma, no meio da mudança, acabei quebrando o meu pé. Meus pais vieram me buscar e eu fui para casa com gesso para lembrar da minha experiência naquele acampamento. Até hoje ainda tenho problemas por causa daquela garota. Nunca mais consegui dividir um quarto com ninguém ou fazer amizades com facilidade. Então, Mary, onde quer que você esteja, que a gente nunca mais se encontre. Aproveitando o gancho, Tia Tami disse: o terror já começa no acampamento fitness, e eu tenho que concordar, porque, nossa, cruel. Não cruel, mas tipo, porra, pra criança ainda deve ser um saco. Apesar de que se fizer direitinho, não sei não, tenho dúvidas, pode ser controverso. Vanilla, incrível, o quanto problemas de criança não são levados a sério, tenho que concordar também. Abby falou: como assim me culpo por não sair da barraca? Quem em sã consciência sairia da barraca? Essa galera é tudo doida. Foi da mãe que viu as garras atrás da barraca. E sim, pra sair da barraca, depois escutar algo uivando, um demônio na janela, tem que ser muito corajoso. Você seria corajoso pra sair da barraca caso escutasse alguma coisa? Apesar de que falando assim, numa conversa, num podcast, você fala, pô, chega aí, né, peitudo, falando, eu sairia, iria de boa, o que vai fazer? Mas na hora é outra situação, né? Eu não sei. Eu acho que eu não sairia, de verdade. A não ser que eu tivesse, sei lá, bem seguro de que eu daria conta de encarar qualquer coisa que tivesse lá fora. Pessoal do Insta, algum comentário? Vamos aproveitar que eu leio aqui. Aqui um comentário. É aquela coisa, a coisa vai te pegar de qualquer jeito. Fora da barraca, pelo menos você tem como correr. Sim, de fato isso é verdade. Pessoal, então é isso. Muito obrigado você que escutou a gente até aqui. Muito obrigado pessoal da live no Insta que participou. Muito obrigado pessoal do Discord. Eu espero que vocês tenham gostado. E cuidado nas esquinas. Tchau!